Bom, então eu acho que a gente pode ir começando. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Amanda, eu estou no terceiro semestre de Letras Italiano e eu vou estar mediando aqui hoje. Eu queria agradecer a Aline, a Clarice, a Luísa e a Patrícia por toparem falar sobre literatura feminina. Essa ideia surgiu a partir de uma conversa que eu tive com a Prof. Gisele, então muito obrigada, Prof. Gi, ela está aqui, né? Uhum. E alguns recados, né? A gente vai estar enviando no chat o formulário de presença para que vocês assinem, coloquem o nome de vocês e alguns dados para que vocês possam ganhar certificado, que vai ser emitido em janeiro. Também, além disso, a ideia é a gente fazer um grupo de conversa mesmo. Então, se vocês se sentirem à vontade em ligar o microfone de vocês ou a câmera para falar, só coloquem o nome de inscrevam no chat ou o nome de vocês, para que a gente possa chamá-los para falar. Então, eu acho que é isso. Eu vou passar a palavra para vocês agora. Tá bem, muito obrigada, Amanda. Bom, eu vou começar compartilhando a apresentação que nós fizemos, tá? Bom, vou fazer isso agora. Vocês veem? Sim, sim. Ok. Bom, então, também gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, né, do evento, em especial a Amanda, que sempre foi muito gentil conosco, né, e atendeu, né, todas as nossas dúvidas. Então, muito obrigada. Bom, eu sou a professora Aline, do setor de italiano, para quem não conhece, eu ingressei na URGS em 2018, então estou relativamente há pouco tempo. E o nosso grupo de discussão hoje, ele se intitula Percursos da Literatura Feminina na Itália, né? Será apresentado por mim, pela Clarice, pela Luísa e pela Patrícia, né? Depois vou deixar que cada uma delas se apresente, tá bem? E eu só gostaria de falar brevemente, antes de passar a palavra para cada uma das meninas e também fazer a minha fala, só queria justamente apresentar o nosso projeto de pesquisa, que se chama Percursos da Literatura Feminina na Itália, a partir do século XX, e é de onde justamente a ideia dessa atividade se origina, né? Então, eu coloquei em linhas bem rápidas, né, que o objetivo geral do projeto é justamente contribuir com os estudos literários de autoria feminina, com corpos que compreende essas escritoras italianas do século XX até os dias atuais. E explico brevemente que a opção por esse recorte é justamente porque, através da leitura, de crítica, de história, do aporte teórico, a gente observa que, a partir desse momento da história do século XX, tanto pelas questões emancipatórias femininas, quanto pelo direito à alfabetização, as mulheres se fazem muito mais presentes na história da literatura italiana. Mas isso não quer dizer que, anteriormente, não haja nomes significativos, né? Mas talvez isso para um segundo momento, para uma outra pesquisa. Dentre as várias, né, atividades, várias propostas para o desenvolvimento do projeto, que abrangem tanto a extensão quanto a pesquisa, uma das etapas é justamente esse grupo de leituras e estudos que nós temos, né, que estamos mantendo de forma virtual desde abril, e nesse sentido a suspensão das aulas nos auxiliou, porque nós podemos se dedicar mais. Claro que agora, com o retorno das aulas, com um ritmo um pouquinho menor, né? E nós fizemos 2 encontros presenciais no ano passado também. Bom, entre as várias, digamos, os vários objetivos que o grupo tem, claro, se faltar um pouco na teoria, na crítica, mas principalmente conhecer essas escritoras, a ideia é que seja um momento de um exercício de prazer, né? Que também seja um momento em que a gente se identifique, que analise os temas tratados, que discuta essa questão de se existe, né, uma escrita feminina,
mas a gente procura também analisar a literatura de uma forma abrangente, ok? E aí, nesse sentido, claro, seria muito difícil a gente trazer todas as escritoras já lidas aqui, até por uma questão do tempo. Nós optamos, então, em falar daquelas que, de alguma forma, nos tocaram mais, né? E aí, em linhas cronológicas aqui, nós colocamos, né, as escritoras sobre que serão tratadas hoje. A Grazia Deledda, Natalia Ginzburg, Susana Tamaro e Djaba Chego. E aqui, em linhas gerais, algumas palavras-chave, né, para identificar e contextualizar essas escritoras. Depois, cada uma de nós, né, vai apresentar um pouco mais sobre cada uma delas. Mas eu gostaria só de enfatizar que, além da questão do afeto, né, que nos move a falar de cada uma delas, é ainda um projeto e um grupo inicial. Então, assim, a gente ainda também tem muitas dúvidas. Então, a ideia é que a gente compartilhe de informações e de conhecimentos. Então, eventualmente, pode ser que alguma resposta, alguma pergunta, algum questionamento fique em aberto, ok? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Fico muito feliz que vocês estejam presentes. E passo a palavra, então, agora à Patrícia, que vai falar da Grazia Deledda. Ok? Vou fechar meu microfone e minha câmera também aqui. Ok, tá bom. Obrigada, professora, pela apresentação. Eu sou Patrícia Lima, sou aluna do curso de Letras Bacharelado, com ênfase em italiano, e eu vou apresentar para vocês a Grazia Deledda. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade e queria aproveitar para agradecer à professora Aline e às minhas colegas do grupo Scrittrici Italiani, porque tem sido maravilhoso e espero que esse grupo permaneça muito a longo, porque é maravilhoso. A gente discute e aprende coisas que vão para além da literatura, né? Até porque, como eu faço tradução, a literatura nunca foi, assim, um grande foco de interesse, mas tem sido bacana. Inclusive, já peço desculpas antecipadamente, caso eu diga alguma bobagem, porque eu de literatura entendo bem pouco, né? Mas vamos lá, então. Eu quero convidá-los para um passeio entre alguns dos acontecimentos mais marcantes da escritora, mas principalmente da mulher que foi a Grazia Deledda, porque a gente aprende nesse grupo que mais importante do que a literatura são as figuras que estão por trás disso, né? No próximo slide, a gente tem ali umas pequenas passagens da vida dela, quando a prof passar. Ai, obrigada, prof. Então, a Grazia Deledda nasceu em Nuoro, na Sardenha, e ela foi para Cagliari, depois foi para Roma, onde viveu toda a sua vida, né? Eu destaco para vocês 4 passagens importantes desse percurso que ela fez, né? E entre os seus grandes feitos está um prêmio Nobel da Literatura com o romance Cane al Vento, que foi traduzido para o português como Junco ou Caniços ao Vento, tem essas duas formas, né? E é a única escritora italiana a receber um prêmio Nobel de Literatura. Porém, o romance sobre o qual eu quero conversar com vocês é Cosima, porque este romance, ele me permite falar da escritora, mas principalmente me permite falar da mulher que foi a Grazia Deledda, italiana e sarda. Então, nós vamos conversar justamente pela Sardenha. A Sardenha é uma ilha e é também uma região da Itália, uma terra de histórias antigas, um lugar que, em certos pontos, parece que parou no tempo completamente, porque conserva a arqueologia de um tempo primitivo, conserva o que se chama de nuragues, que são essas construções que a gente vê na foto, que datam da Era do Bronze. Existem muitas teorias sobre a origem dessas construções, e isso entra na arqueologia, então, mais é por curiosidade que eu trouxe isso para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer um desses lugares, pessoalmente, é muito estranho, assim, parece que tu entra num portal do tempo e fica meio perdido lá. Então, ela vem desse lugar, dessa Sardenha, né? E é um lugar fértil para uma mente cheia de imaginação como a Grazia Deledda. E aqui eu queria mostrar para vocês onde que ela estava, né? No Nuoro, que é ali naquela região central da Sardenha,
que é longe do mar, eu digo longe do mar, entre aspas, porque numa ilha, né, longe do mar é algo bem relativo, né. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu na história da Adeleda é que, apesar de ela ser sarda e ter nascido nessa ilha, ela conheceu o mar bem tarde para essa realidade geográfica, né. E para mim, a Sardenha é sinônimo de um paraíso do Mediterrâneo, então eu achei isso um fato bem curioso, que ela não tenha conhecido o mar tão cedo. Inclusive, no livro, Cosima relata a cena na qual ela viu o mar pela primeira vez, e é uma descrição muito bonita. E também aqui nesse mapa a gente consegue ver a distância, em carro, né, porque estamos na modernidade, entre a cidade natal da escritora e a capital da Sardenha, que é Cagliari, que é a nossa primeira parada, né, a nossa, e foi a dela, longe de casa, em busca da emancipação e do sucesso como escritora. E aí, eu vou pedir licença e vou fazer um salto histórico, porque a gente vai sair de 1899, quando ela saiu de Nuoro e foi para Cagliari, e vamos direto para Estocolmo, em 1927, na cerimônia do Prêmio Nobel. E eu já disse, mas me perdoem se eu me repito, a Adeleda é a única escritora italiana a receber o Nobel de Literatura. E ela própria deixou um discurso incrível que dispensa maiores apresentações, então eu vou apresentá-las a partir de suas próprias palavras. Disse Adeleda, né? Nasci na Sardenha. Minha família é composta por sábios, mas também por violentos e artistas primitivos. Tínhamos autoridade e tínhamos também uma biblioteca. Na época em que as mulheres eram tão relegadas e que praticamente a única alternativa que tinham era o casamento, deixar claro que ela teve acesso, ainda que limitado, a uma biblioteca me parece justo, tanto para com as outras mulheres que não tiveram essa oportunidade, tanto para com a própria Adeleda, né? Porque ela fez uso dessa oportunidade. Ela não se intimidou diante das tentativas de frustrar os seus sonhos intelectuais, que não foram poucas, a gente vai ver ao longo que o pessoal tentou, a todo custo, fazê-la desistir. E ela não se esqueceu que outras mulheres não tiveram essa mesma oportunidade. Tanto que disse no discurso do Nobel, né, através da minha obra literária, o quadro da minha vida pode parecer vasto e cheio de acontecimentos. Às vezes, até para mim, parece uma lenda. E assim, como uma antiga tradição, gostaria que minhas palavras chegassem ao povo italiano e principalmente às suas mulheres. Ela também foi muito humilde quando chegou no auge e disse: quando comecei a escrever aos 13 anos, isso é outro fato sobre ela que me deixa impressionada. Eu também escrevi aos 13 anos, mas eu só escrevia bobagem, né? Então, não conta. Então, quando comecei a escrever aos 13 anos, meus pais foram contra. Se o teu filho escreve versos, corrija-o e mande-o pela estrada dos montes. Se o encontrar na poesia por uma segunda vez, puna-o novamente. Se fizer pela terceira vez, deixe-o em paz, porque é um poeta. Sem vaidade, foi assim que aconteceu comigo. Como se ela não pudesse evitar o próprio destino. Mas, né, ganhar o Nobel da Literatura não é o bastante para que uma mulher seja reconhecida pelo seu talento, pois, para a imprensa estrangeira, a escritora era uma senhora, assim, muito modesta, uma mãe, uma dona de casa italiana que pouco sorri. Acho engraçado essas coisas, né? Porém, ela não era nada disso, gente. Ainda que em 1927 ela já tivesse uma larga experiência na vida pública e na luta pelos direitos das mulheres. Então, a imprensa pensava isso dela, mesmo que nessa época ela já tivesse toda essa trajetória, pois em 1908 ela já tinha essa experiência na vida pública e na luta pelos direitos das mulheres, né? Porque na ocasião do primeiro Congresso Nacional das Mulheres Italianas, ela esteve presente. Como aparecia ali naquela imagem, era o cartão de inscrição dela nesse congresso. E lá em 1909, que foi no ano seguinte, ela tenha sido a primeira mulher a se candidatar ao parlamento. A ironia é que as mulheres não podiam votar, né? E até onde eu entendi essa parte histórica, se não podiam votar, também não participavam da vida política, mas de alguma forma ela se aliou aos radicais da Sardenha e concorreu
ao parlamento. E como disse Dino Manca, que ele apresenta uma parte de um programa da RAI, e ele faz parte da Universidade de Sassari, ele disse que ela concorreu só para provocar escândalo, pois sabia que não seria eleita. E nas urnas, depois das eleições, foram poucos votos, 34 para sermos precisos, né? Desses 34, 31 foram invalidados, porque nos cartões de votação foram acrescentadas frases desse tipo, assim, Grazia Deledda, fior di Sardegna, né, que seria a flor da Sardenha, per Nuoro, que é a cidade onde ela nasceu, la più grande scrittrice del mondo, vogliamo in Parlamento per protesta, nós a queremos no parlamento para protestar. Então, ela fez isso só para provocar mesmo, né, como disse ele. Eu acho isso muito incrível, né. E depois de toda essa trajetória, ela foi uma mulher que conseguiu se estabelecer na Europa, fazendo exatamente o que os críticos da literatura feminina condenam, né, falando de si mesma, com autenticidade, e ela jamais negou as suas próprias raízes. Pois bem, falando dos críticos da literatura, o mesmo Dino Manca explica, nesse vídeo da RAI, que ela nunca apareceu nos manuais da literatura com o prestígio que merecia. E talvez um dos motivos, ou das desculpas, seja porque os críticos tinham dificuldade de colocá-la historicamente entre o verismo ou o decadentismo. Desculpa. Mas quando ela finalmente foi reconhecida, a colocaram como um caso isolado, sabe? Um caso por direito próprio das correntes narrativas do século XX. Então, sempre ficou no limbo, né? Falando em Grazia Scrittrice, a sua bibliografia é realmente extensa, mas aqui no Brasil só 7 obras dela foram traduzidas. Só uma foi traduzida enquanto ela estava viva, foi em 1932, e de todas essas traduzidas, só 3 foram antes de 2005. Então, a gente ainda tem bastante trabalho pela frente, né? Quem gosta de tradução, dá aí para tentar colaborar para crescer esse número de obras publicadas da Grazia. Só um pouquinho, gente. Bom, então, a gente chega no Cosima, que foi o romance que nós lemos no grupo, e eu me apaixonei tanto pela Cosima que eu li mais 2 romances dela, e é um melhor que o outro, mas eu escolhi esse para conversar com vocês, porque é o romance autobiográfico, né? Então, o nome completo da escritora é Grazia Maria Cosima Damiana Deledda, e este romance, que foi publicado póstumamente, é sim considerado autobiográfico. E através de algumas passagens desse romance, nós vamos conhecer mais da mulher que me inspirou, né, e que me encheu de coragem para vir aqui falar no encontro de literatura, quando de literatura eu nada sei, né, nem mesmo quando se trata de tradução. Então, separei trechos que nos levam da infância até a chegada em Cagliari, que foi lá o nosso ponto de partida, né, a gente começou em Cagliari e fizemos esse salto para o Prêmio Nobel, então agora a gente volta um pouquinho atrás, através dos trechos do livro. Aqui eu coloquei para vocês a capa da edição italiana, uma das mais recentes, e a capa da edição que foi publicada aqui no Brasil pela editora Novo Horizonte em 2005. A tradutora é a Maria do Rosário Toschi. Então, tá. Vamos lá, começando com... eu acho que uma coisa muito importante também para se dizer desse romance é que ele é escrito em terceira pessoa, tá? Então, por isso que é considerado um romance autobiográfico e não realmente uma autobiografia. É todo escrito em terceira pessoa e a Cosima, a protagonista, ela não é a narradora. Tem um narrador que conta a história dela. E chega um ponto onde se diz assim, né? E Cosima queria saber, mais do que os brinquedos atraíam nos cadernos, e o quadro da sala, com os traços brancos que a professora escrevia, tinha para ela o fascínio de uma janela aberta para o azul escuro de uma noite estrelada. Quem tiver a oportunidade de ler em italiano, pode ser coisa da minha cabeça, né? Porque eu li primeiro em italiano. Não sei, é mais poético, tem uma coisa mais forte, assim. Depois, indo adiante, ela tinha uma relação muito próxima com o irmão Andrea, que no livro chama Andrea, e o irmão dela, de fato, é Andrea. Isso é um
dos quesitos que mostram que o livro é realmente autobiográfico, todos os personagens têm nomes reais, tá? E esse irmão incentivava ela, como mostra esse trecho. Quando veio a saber que sua irmãzinha Cosima, aquela mocinha de 14 anos, que mostrava ter menos e parecia selvagem e tímida, era, ao contrário, uma espécie de rebelde a todos os hábitos, às tradições, aos usos da família, e tinha se metido a escrever versos e novelas, e que todos começaram a olhá-la com uma certa desconfiança, zombando e prevendo para ela um futuro um tanto suspeito. Andréa passou a protegê-la e tentou ajudá-la. Esse trecho fala, porque quando ela começou a escrever, e logo ela começou a ganhar sucesso, não foi muito recebido na cidadezinha onde ela morava, mas senão eu vou entregar antes, né? No próximo trecho, ainda que ela venha de uma família que tinha posses e que tinha acesso a uma biblioteca, ela era, para a época, e bem entre aspas, tá? Porque eu estou contextualizando, apenas uma mulher, né? E mulheres não tinham autonomia e muito menos tinham recursos próprios, né? Mas para tudo na vida, a gente encontra um jeitinho e a Cosima também encontrou, né? Cosima se separa com dor e orgulho da família dos seus personagens e os manda para o vasto mundo. O maço de papéis do manuscrito é cuidadosamente envolvido em tela e papel, com um traçado de barbantes que deve resistir à longa viagem por terra e por mar. E é também registrado, despesas com as quais Cosima não podia arcar. Mas já que é necessário avançar a todo custo, eis que a escritora, a poetisa, a criatura das nuvens, desce a adega e rouba 1 litro de azeite. Eu achei isso incrível, né? Vai lá e... Eu não considero um roubo, tá? Depois, mas enfim, é o que está escrito no livro, né? Rouba 1 litro de azeite. Ela só pegou o que era seu para ir adiante, né? Bom, no próximo, a gente passa, então, desse percurso que ela teve que fazer para conseguir, e tendo mandado esse manuscrito, conseguiu a fama, né? Mas falta de autonomia não basta para dificultar a trajetória de uma mulher, né? Quando a fama começou a chegar, veio também a dor, o sofrimento e a vergonha. Porque até na missa, o padre se sentiu no direito de dizer-lhe, na frente de todos, que seria melhor se ela se dedicasse mais aos afazeres domésticos e esquecesse aquelas histórias impróprias que andava escrevendo. Vamos ao trecho que diz isso, né? No trecho não tem a questão do padre, né? A questão do padre está em todo o livro, mas eu achei isso muito forte, sabe? A pessoa estar na missa com a sua família e o padre se sentir no direito de dizer esse tipo de coisa, né? Então, no trecho de Cosima diz, fama que, como uma bela medalha, tinha o seu reverso marcado por uma cruz dolorosa. No vilarejo, a notícia de que seu nome tinha aparecido impresso sob 2 colunas de prosa ingenuamente dialetal, e que, para maior perigo, falavam de aventuras arriscadas, despertou uma execração unânime e implacável. E eis que as tias, as 2 velhas solteironas, apareceram na casa mal-augurada, espalhando o terror das suas críticas e das piores profecias. Até Andréa ficou abalado. Aconselhou a irmã a não mais escrever histórias de amor. Esse fato realmente a tirou um pouco do percurso por um período, né? Mas depois, como ela mesma disse no discurso do Nobel, isso aconteceu a ela, né? Ela não pôde evitar. Portanto, no livro diz, ela escreve, se lança no mundo das suas fantasias e escreve por uma necessidade física. Como outras adolescentes correm pelos caminhos dos jardins ou vão a um lugar proibido para ela, se podem, a um encontro amoroso. Ela escrevia, nada poderia tirá-la desse caminho, né? Então, já em 1989, sufocada por essa sociedade nuerese, né, já tendo conquistado uma certa independência com seus romances, e eu imagino que fosse uma independência bem incerta, né, para a época, mas foi o bastante para que ela se lançasse. Ela aceitou um convite e foi para Cagliari. E aqui nesse trecho eu preferi trazer para vocês o trecho da pesquisadora Márcia Almeida, porque já vem com a análise, que é bárbara, aliás, do porquê Cosima terminaria exatamente no ponto em que ela sai de Nuoro. E a Márcia diz o seguinte, apenas um fato é omitido. A protagonista encontra, ao chegar à estação de K, que seria Cagliari, né, um jovem vestido de um marrom dourado, com maravilhosos bigodes da mesma cor e olhos amendoados orientais.
O leitor que conhecer a biografia de Grácia Deledda será capaz de identificar esse jovem como Palmiro Madesani, que a autora realmente conheceu em Cagliari e com quem se casou, transferindo-se definitivamente para Roma, onde continuou sua atividade de escritora. O livro se encerra, contudo, sem esse desfecho, pois um casamento no final da trama poderia, de alguma forma, diminuir a vitória da protagonista sobre os inúmeros obstáculos da sua afirmação como escritora, já que, como vimos durante toda a narrativa, a sociedade patriarcalista, que se volta contra a jovem autora, faz, muitas vezes, a defesa do matrimônio e da maternidade como destino natural feminino, e sugere que a realização profissional da mulher poderia comprometê-lo. Assim, para Cosima, Grazia Deledda escolhe deixar em aberto a conclusão. O livro termina neste momento, quando ela chega em Cagliari, ela conhece, né, cita que ela conhece este moço, mas para por aqui. E é muito bonito isso, eu achei isso muito bonito, porque senão as mulheres... E depois, ao longo da vida dela, houveram fofocas e diz que a respeito do marido, disso e daquilo, mas não, o talento era dela, né? Mas a gente sabe melhor do que ninguém, nós mulheres, me parece que aqui a maioria também é mulher, que não basta a gente ser boa, né? A gente tem que provar constantemente isso. Né? Então, a partir disso, o que aconteceu, nós já vimos, porque eu fiz aquele salto, né, para mostrar para vocês, e eu fiz isso resumido e contando basicamente só o glamour, né, porque ela foi para Roma, depois ela escreveu sempre mais e mais, até que recebeu o Nobel e o reconhecimento da sociedade italiana. E em 15 de agosto de 1936, infelizmente com um câncer no seio, a Grazia partiu. E ela nos deixou esse legado para nos inspirar, e eu espero tê-la honrado e plantado em vocês o desejo de conhecer a sua obra e, quem sabe, a Sardenha, que é um lugar mágico. E a professora Aline, quando sugeriu a Grazia Deledda para mim, sugeriu em função de saber da minha história com a Sardenha. Mas foi muito além disso, eu realmente me inspirei pela mulher que ela é e a força que ela nos dá, essa inspiração toda. Muito obrigada. Muito bem, Patrícia. Ótima apresentação, parabéns. Bom, se vocês tiverem alguma anotação, algum comentário, alguma pergunta, coloquem, como a Amanda disse, né? Se inscrevam no chat, coloquem no chat, que aí nós vamos deixar a discussão para o final, tá bem? Bom, vou deixar minha câmera aberta, mas infelizmente não vou ver vocês, porque né, me faltam aí competências informáticas, mas um dia a gente chega lá. Vou voltar lá para a apresentação, tá? Bom, passo então a palavra a mim mesma agora, vou falar um pouquinho da Natalia Ginzburg, né, eu tenho, junto com as meninas, lido várias escritoras no nosso grupo, mas eu tenho me dedicado particularmente a Natalia Ginzburg, coloquei esse título, vou cronometrar o meu tempo aqui, desculpe. A escrita nutre-se e cresce em nós, é um trecho da própria escritora, e depois nós vamos chegar lá, vamos entender o porquê. Bom, antes de mais nada, coloquei aqui para vocês, né, uma fotinho da Natalia, que inclusive é uma das poucas que se acha na internet com ela sorrindo, assim, por isso que eu escolhi essa. E, bom, de forma similar da Patrícia, eu coloquei algumas cidades que são importantes aqui, fundamentais. A Natalia, então, nasceu em Palermo, que fica na Sicília, o norte da Itália, ou sul da Itália, desculpem, para quem não conhece, em 1916. Mas vejam que em 1919 ela se transfere com a família para Turim, que aí é lá no norte. Coloquei a região, aí não estamos falando de uma cidade, mas de uma região do Abruzzo, porque em 1940 ela se transfere para essa cidade, para essa região, em razão do exílio, né, digamos, de um confinamento do marido. Tanto ela quanto o marido eram muito envolvidos com questões políticas relacionadas ao movimento de resistência, né, que é o combate ao fascismo, e a questão da guerra é muito presente na Natalia, por isso que lá naquele slide inicial eu coloquei resistência e neorrealismo. Bom, Roma também vai ser um lugar importante para ela, uma cidade onde ela morou e onde ela faleceu em 1991, né? E depois, enfim, do
de várias passagens, de vários momentos da sua vida. Ela viveu entre Roma e Turim, mas falece nessa cidade em 1991. Bom, a obra dela é bem vasta, como eu coloquei. Ela escreveu romances, poemas, ensaios, artigos, e ela foi tradutora do francês de vários escritores, como, por exemplo, Proust. Esse livro, Lastrada, que vai citar, foi publicado em 1942 pela Einaudi, e ela assinou, na verdade, com o pseudônimo que era Alessandra Tordenpark, né, depois que ela assumiu Natalia Ginzburg. E outra obra fundamental é o Léxico Familiare, de 1963, com a qual ela ganhou o prêmio Strega, que é um prêmio importante e existente na Itália até hoje. Claro, haveria várias informações sobre a Natalia. O que é interessante é pensar que ela vem de uma família judaica, como nome de família ela tem o Levi, mas ela assume esse Ginzburg do marido, do primeiro marido, Leone, que é esse que é exilado, enfim. Bom, teriam várias outras informações. Ela é uma escritora e um personagem, né, muito interessantes. Assim como a Patrícia, referindo sempre à apresentação, a gente tentou seguir um padrão, né, talvez vocês estejam percebendo. Queria falar rapidamente que esse dicionário bibliográfico de literatura italiana traduzida no Brasil é um projeto que eu participei ainda na época do mestrado, doutorado, que era desenvolvido entre a Universidade de São Paulo e a Federal de Santa Catarina, que justamente um dos objetivos era coletar, né, informações sobre os escritores e escritoras que foram traduzidos no Brasil, né, italianos. Bom, fazendo uma busca nesse dicionário, que eu até sugiro, se vocês quiserem saber mais detalhes, consultem, encontrei 9 obras da Natalia Ginzburg que foram traduzidas no Brasil. Algumas delas mas tiveram 2 traduções, como é o caso, por exemplo, de Caro Michele, vocês estão vendo aí em 86 e 2009, são 2 traduções diferentes. A de 86 foi feita pela Joana Angélica Dávila Mello, e a de 2009 pelo professor Homero Freitas de Andrade, que traduziu outras obras, como, por exemplo, A Família Manzoni, e também, deixe-me achar aqui nas minhas anotações, bom, A Família Manzoni e também o próprio Léxico Familiar, tá? Bom, não vou, não que não seja importante, né, mas não vou tratar de cada uma individualmente, mas convido vocês a acessarem depois o dicionário, vocês vão conseguir ver a capa de cada edição, ter mais informações. Só queria chamar a atenção para essas 2 primeiras traduções, que é do mesmo livro, né, que é o original italiano Tutti i nostri ieri, que foi traduzido, né, primeiramente em 1960, com A Vida Não Se Importa. É interessante, não é o nosso objetivo analisar as traduções, mas eu achei bem curioso. E depois, Todas as Nossas Lembranças, de 1986, que foi feita pela professora Maria Bethânia Amoroso, lá da Unicamp. Enfim, é interessante pensar que muitos tradutores dessas obras da Natalia são professores, né? Enfim, então, são pessoas relacionadas com a pesquisa de literatura. Bom, a obra mais recente traduzida e publicada é A Família Manzoni, de 2017, mas nós temos a obra As Pequenas Virtudes, né, sobre a qual eu vou falar, que teve uma tradução inicial em 2015, pelo professor Maurício Santana Dias, também lá da USP, e agora, com o fechamento da COSAC Naif, ela está sendo republicada pela Companhia das Letras, inclusive é um projeto da Companhia das Letras de republicar, né, reeditar as obras da Natalia Ginzburg, nessas traduções que já haviam sido publicadas pela COSAC Naif. Inclusive, a extinta COSAC Naif, ela colocou a Natalia numa coleção chamada Mulheres Modernistas, né? Bem interessante também para quem quiser se dedicar a essas pesquisas. Bom, essa capa inicial que eu mostro para vocês é a da edição de 2015, e mais recentemente, essa de 2020, inclusive só em janeiro desse ano. E aí, quando ela foi publicada, no início do ano, a gente tem uma série de
resenhas, enfim, né, talvez um pouco mais comerciais, como essa que saiu na Gaúcha ZH, e também, por exemplo, na Veja, São Paulo. Havia uma resenha muito interessante, mas relacionada à edição de 2015, naquele jornal literário Rascunho, mas que, infelizmente, quando eu fui consultar novamente, já tinha saído do ar. Fiquei bem triste, porque era de uma professora e ela fazia uma análise mais aprofundada. Mas, enfim, vocês encontram muitos materiais, que fizer uma busca pelo Google, em sites acadêmicos, né? Por exemplo, Cielo, base de dados da CAPES, vocês encontram vários artigos, inclusive dissertação, tese, que trate sobre a Natalia Ginzburg. Bem, eu escolhi esse livro, assim como a Patrícia comentou que Cosima, né, digamos, impactou ela, não, a Deleda de uma forma geral, a escrita da Natalia é uma escrita que também me toca muito, porque ela tem um estilo simples, e não é o simples no sentido negativo, né, ela consegue falar numa linguagem simples coisas muito complexas, né, questões que tocam o ser humano de uma forma geral. Eu escolhi o Le Piccole Virtù, ou As Pequenas Virtudes, justamente porque é um livro de ensaios, de crônicas, enfim, é uma coletânea de textos que foram publicados nos jornais, nos cotidianos italianos, entre as décadas de 1940 e 1960. E que depois ela reúne nesse livro. Porque, enfim, são vários... Neles, a gente consegue perceber várias facetas da Natalia Ginzburg. E, claro, também seria praticamente possível falar sobre o livro inteiro, né? Ele é dividido em 2 partes. E, então, eu escolhi 2 ensaios que particularmente me tocam. O primeiro é Os Sapatos Rotos, né? Que é do italiano Le Scarpe Rotte. Ele foi publicado primeiramente nesse jornal Politécnico, em Roma, no outono de 1945. Essas informações são trazidas pela própria Natalia na advertência ao livro. Ela tinha por hábito sempre colocar advertências no seu livro e um pouco explicar, né? Ela tentava estabelecer esse diálogo com o leitor, de alguma forma. E aqui eu coloco um trechinho para vocês, tanto do texto em português, para quem não é da ênfase do italiano, mas também coloco em italiano para os nossos alunos, né, do curso. Então, eu leio aqui essa parte em que diz: tem os sapatos rotos, e a amiga com quem vivo neste momento também tem os sapatos rotos. Pertenço a uma família em que todos têm sapatos sólidos e saudáveis. Mas sei que também se pode viver com sapatos rotos. Bom, essa tradução é sempre relacionada à edição mais recente, de 2020, do professor Maurício Santana Dias. E aqui o que me chama muito a atenção nesse ensaio é que ela usa essa metáfora dos sapatos, né? No nosso grupo, nós lemos primeiramente o léxico familiar, ainda no ano passado, nos encontros presenciais, e, posteriormente, quando retomamos os encontros virtuais, nós lemos justamente As Pequenas Virtudes. E se nós contrapomos os 2 livros, o léxico familiar, ela conta a história da família, né? Mas ela usa uma linguagem muito simples, é difícil o uso de metáforas ali. E quando eu li Os Sapatos Rotos, eu fiquei muito, não incomodada no sentido negativo, mas eu pensei, é tão difícil entender essa metáfora. Fazendo pesquisa, eu vi que tem um sentido um pouco fabular dessa ideia do sapato, mas também remonta a, enfim, digamos, a uma metáfora da antiguidade relacionado a quem tem sapatos é de uma classe social mais alta, quem não os tem, mais baixa. Só que, além dessas chaves de leitura, eu fiz uma leitura muito particular que eu compartilhei com as alunas até na época do nosso encontro, que foi justamente de ler essa metáfora como ligada à morte, como ligada à tristeza, né? Claro, se a gente pensa como a questão da família, né, ela contrapõe justamente, eu estou vivendo nesse momento com sapatos rotos, mas a minha família sempre teve, todos têm sapatos sólidos e saudáveis. Em outra passagem, isso fica também evidenciado, quando ela diz: fui mimada pela vida de antes, sempre cercada de um afeto terno e atento.
mas naquele ano aqui em Roma, estive sozinha pela primeira vez. E por isso gosto tanto de Roma, apesar de carregada de história para mim, carregada de lembranças angustiantes, poucas horas alegres. Então, nesse trecho, ela reafirma que ela sempre teve esse cuidado da família e que agora ela está no momento, talvez, de uma privação, principalmente financeira, mas é também um momento de depressão para Natalia. E lendo a história, lendo a crítica sobre ela, em 1945, que é o ano em que ela publica esse conto, ela está sofrendo dessa doença e ela tentou suicídio. Quem a parou, quem a auxiliou, foi justamente um dos amigos para os quais ela dedica um ensaio nesse livro, que é o Cesare Pavese, e também uma outra amiga, que é a Angela Zucconi. Nesse momento da vida da Natalia, ela havia perdido o marido, que morreu no cárcere. Então, é um momento de muita tristeza, de muita perda, né? Ou seja, tem a memória, mas tem também a perda familiar. Então, para sintetizar, vale a pena a leitura desse ensaio, ou desse conto, enfim, é até difícil categorizar esses escritos, vale muito a pena porque ele é muito tocante, né? Mas a gente pode fazer uma análise, ela fala também dessa amiga com quem ela vivia, a gente pode fazer uma análise que vai além da própria Natalia, da própria narradora, mas que abrange várias questões complexas do ser humano. Um segundo ensaio que eu particularmente gosto, né, que particularmente me toca, é O Meu Ofício, do italiano Ennio Meschieri. Ele foi publicado primeiramente nesse quotidiano Ponte, em Turim, no outono de 1949. É interessante porque a Natalia sempre fala do outono. Eu acho que, suponho, né, que fosse uma estação que ela gostasse muito, porque ela sempre produziu muito no outono. O trecho que eu coloquei, ou os trechos, né, o primeiro diz o seguinte: o meu ofício é escrever histórias, coisas inventadas ou coisas que recordo da minha vida, mas sempre histórias, coisas que não têm a ver com a cultura, mas somente com a memória e a fantasia. Este é o meu ofício, e eu o farei até a morte. E aqui está o trechinho em italiano também. Bom, o meu ofício, ela descreve um pouco da trajetória dela como escritora, né? Enfim, ela diz, ele é um ensaio um pouco mais longo em relação aos Sapatos Rotos, e ela faz um apanhado geral da trajetória dela como escritora, colocando as lições, né, as diferentes fases pelas quais ela passou, mas é interessante que em todo momento ela vai expressando como dor e felicidade são sentimentos que são inesperados e que são, digamos, aparecem na vida de forma, justamente pelo inesperado, de forma improvisada, né? Quando você menos espera, esses sentimentos aparecem, mas não necessariamente que eles sejam alternados, às vezes eles são concomitantes, né? Então, é a dor e a felicidade da escrita, é a dor e a felicidade do ofício de escrever, principalmente para uma mulher, porque há trechos em que ela diz que gostaria que, em alguns momentos da vida dela, ela quis escrever como um homem, extrair qualquer marca no discurso dela com a qual se reconhecesse que ela é uma mulher. Em outros momentos, principalmente depois da maternidade, ela diz que entendeu que tudo bem escrever como uma mulher, porque há certas competências, certos conhecimentos que só uma mulher pode ter. E que mesmo na banalidade, desculpem, né, nas coisas mais ordinárias, mais comuns, também há poesia, também há literariedade. Então é muito bonito também a forma como ela reflete sobre o ofício da escrita. E aí, num outro trechinho, ela diz: nunca havia acontecido nada de grave em minha vida. Eu desconhecia a doença, a traição, a solidão, a morte. Nada nunca havia desmoronado em minha vida. Somente coisas fúteis. Nada que me fosse caro ao coração me foi arrancado. Bom,
Aí ela trabalha e ela faz toda uma reflexão entre a fantasia versus a memória. Ela diz que quando um escritor está feliz, ele trabalha muito mais a fantasia, enquanto que a tristeza, né, aquela dor e felicidade inesperadas, enquanto que a tristeza ativa a memória. E lá no finzinho, ela justamente vai falar que ela sempre é acompanhada pela escrita, pelo seu ofício de escritora, e que é justamente o que nutre ela. Por isso que eu escolhi aquele verso, né, aquela frase dela no início da minha apresentação, ou seja, algo que cresce e que nutre a própria escritora. Então, a Natalia Ginzburg é um pouquinho disso, claro, não se restringe aqui, ainda é uma apresentação muito curta para falar de uma escritora tão importante e com uma linguagem tão fundamental. Bom, e nesse ensaio se percebe, principalmente, como eu disse para vocês, o amadurecimento tanto intelectual quanto literário dessa escritora. Então, eu aconselho de verdade que vocês leiam, para quem gosta de literatura, para quem quer, né, entender um pouco mais sobre esse ofício, fica o meu conselho. Bom, aqui tem um pouquinho das referências. E agradeço a vocês, esse é o meu contato, depois podemos conversar pelo chat. Muito obrigada. Bom, eu passo a palavra, então, agora a Clarice. Olá, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer, né, a presença e a oportunidade de falar desse grupo que me fez muito bem durante a quarentena, porque como a Patrícia, eu também sou aluna do bacharelado, então literatura é uma coisa que eu não sou tão especialista, mas me fez muito bem, e é muito bom estar falando dele. Queria pedir desculpa a eventuais barulhinhos causados por vizinhos, e também falar que a gente vai falar da Susana Tamaro, que é uma autora de literatura de massa, de best-sellers, mas com a ideia mais de se questionar do que realmente tentar entender ela profundamente, né? Vou fazer vários questionamentos sobre o que é literatura e aonde a Susana se encaixa nisso. Bom, vamos falar do livro Vá Onde o Seu Coração Mandar, e eu trouxe essa frase muito bonita do livro e eu vou fazer uma tradução agora, porque eu achei que ela era mais importante se vista em italiano e depois escutada em português, né? Toda vez em que, crescendo, você quiser transformar as coisas erradas em coisas certas, lembre-se de que a primeira revolução a se fazer é aquela dentro de si mesma, a primeira e a mais importante. Podemos passar. Bom, mas antes de falar de literatura, né, vamos tentar apresentar outras literaturas famosas da Itália. A gente tem o Federico Motta, que nasceu em 63, em Roma, né? Ele escreve há muito mais tempo que a Susana. Ele, inclusive, quando a Susana lançou Vá Onde Seu Coração Mandar, ele fez uma crítica positiva a ela, para ver o tamanho do poder do nome dele, né, neste meio. O interessante dele é que agora, no momento, nós temos uma série no Netflix de um dos livros deles, o livro dele, Tre Metri sobre o Cello, que foi transformado em Summertime, aquela coisa meio inglês da Itália, mas ele é bem interessante, né, para quem quiser aprender um pouco sobre a vida dos jovens. Ela é um romance bem bonitinho, assim, adolescente. E a gente tem a Elena Ferrante, né, que eu acho que muita gente aqui conhece, que nasceu em 43, em Nápoles, e é Summertime, o nome da série, tá no Netflix. E nós temos a adaptação, né, Amica Geniale, que acho que conhece, mas ela foi feita pela RAI, né, o canal oficial da Itália, e pela HBO e algumas outras produções, mas ela é bem conhecida já. Isso. A Susana Tamaro, né, ela nasceu em 1953, em Trieste, na Itália. Ela é uma escritora italiana de descendência judaica e a maioria das suas personagens também apresenta essa descendência judaica, né?
ela foi criada pela avó materna porque seus pais se separaram, os seus pais, a Ana e o Giovanni, se separaram e ela teve que ser afastada e foi criada pela avó materna e o avô, que contava histórias tristes da guerra, né, das guerras que ele viu e que viu devastar o país dele. Na época de 2015, 2016, foi quando ela lançou o último livro dela, tá? E deu as suas últimas entrevistas, e em 2019 ela declarou que saía da vida pública. Ela se tornou uma autora reclusa, apesar de viva, né? O que torna muito interessante a gente poder falar de uma autora que está viva. Um dos grandes problemas, né, e que traz de novo a questão de que ela é uma mulher, se a gente pesquisa ela, principalmente em português, a gente vê muita fofoca, muito drama da vida dela e pouco sobre o que ela escreve. Ela tem vários probleminhas, várias fofoquinhas e várias críticas e muito mais do que os seus próprios trabalhos, né? Então, acho que isso tenha sido uma das razões que ela decidiu não aparecer mais. Ela escreveu inúmeros livros e o mais importante dele é o Vadove de Porto e Core, que foi escrito em 94, foi inserido numa lista em 2011 dos 150 maiores, né, grandes livros da Itália, que marcam a história da Itália, e é considerado o livro de maior sucesso do século XX, né, com 116 milhões de cópias vendidas ao mundo, né. Tá. No Brasil, a Susana Tamara foi traduzida, né, por algumas editoras, principalmente pela Rocco, mas também pela editora Ática e Versus Editora. E dos mais de 50, mais de 60 livros que ela já escreveu, entre livros grandes e livrinhos pequenininhos que vêm junto em edições de jornal, foram traduzidos no Brasil apenas 7. E disso é bem importante ressaltar que desses 7, o Vadove de Porto e Core foi traduzido, próximo slide, pela Valdea Barcelos e o Mário Fondelli, em 1995. E, bom, os dois tradutores são tradutores de inglês, né? Não são tradutores do italiano. E então eu acho bem importante a gente se questionar. Foi traduzido porque eles sabiam italiano ou foi traduzido porque eles pegaram uma tradução do italiano por inglês e traduziram do inglês para o português? E aí nisso já temos vários problemas tradutórios, né? Várias perdas do próprio livro, né? É bem importante, eu gosto, porque eu sou estudante de tradução, ressaltar o quanto isso é problemático, né? Eles não foi traduzido por alguém que tem entendimento do italiano, foi traduzido por outra pessoa. Então, fica assim um questionamento, né? Por quê? Por que isso? Nós temos tradutores, nós temos pessoas capazes. Mas, enfim, o Vadove de Porto e Core, Vá Onde Seu Coração Mandar, tem 2 edições, né? A da Rocco foi lançada em 2018, essa foto mais da frente, né? E atrás foi em 95, né? Se você pesquisa na internet, existe uma outra versão traduzida por outras pessoas com um nome até complexo, que eu não me lembro exatamente agora, mas ele é tão difícil de ser encontrada que não se consegue nem comprar, nem saber quem traduziu, nem saber que editora é. Daí fica um pouquinho difícil eu trazer para mostrar, mas existe alguém que traduziu diferente esse livro, né? Não sei se é uma pessoa do inglês ou uma pessoa que traduziu do italiano. Mas vamos lá. O Vá Onde Seu Coração Mandar é uma historinha que conta a história da Olga, né? A narradora, ela é escrito em cartas, né? E a Olga tem medo de morrer sem ver a neta, então ela decide escrever cartas para sua neta, que foi para a América, para os Estados Unidos estudar, né? Então ela conta toda a sua vida, né? E nessas cartas a gente pode ver mais ou menos o que levou ela a ficar sozinha nessa casa grande onde ela mora e o que aconteceu na sua vida, etc. Eu peço desculpa porque é um enorme spoiler nessa frase, assim, nesse pedacinho, mas é o que eu precisava mostrar. Porque agora, falando de literatura de massa, esse livro é muito interessante porque ele apresenta algumas das características que uma das características que apresenta nesse trecho é o clichê, né? Quando a gente vê esse pedaço. A Kenny,
teu pai não é teu pai já havia chegado às suas orelhas. Levantou-se lentamente me observando. O que você disse? Ouvia-se apenas a sua voz. Eu estava estranhamente calma de novo. Você me ouviu, lhe respondi. Eu disse que o seu pai não era seu pai. Ou seja, é um daqueles bem clichês de Hollywood, assim, a pessoa passar a vida inteira achando que é o pai e não é o pai, porque, na verdade, tem um quadrinho ali do lado, a Olga se apaixonou por um outro homem e teve esse filho que não era o marido, teve essa filha, né, a Hilária, que é a mãe da neta. Uma coisa bem importante de deixar claro é que a neta não tem nome, tá? Ela é a que vai receber as cartas, mas ela não é nominada em momento nenhum no livro. Por fins, me adiantando um pouquinho, depois criaram um filme desse livro e aí deram um nome para ela, que tá nesse quadrinho chamado de Marta, né? Mas, na verdade, no livro ela não tem nome. E tem toda essa questão bem do clichê, né? Que é que a gente pode pensar bastante na questão da literatura de massa, dos best-sellers, né? Porque pensando assim, eu não posso pegar, eu acredito que ninguém vai ser contra, pegar Crepúsculo, ou pior ainda, 50 Tons de Cinza, e botar no mesmo patamar que Shakespeare, ou Machado de Assis, não é? A gente não pode fazer isso porque a gente sabe que são literaturas diferentes, são momentos diferentes, falam de coisas diferentes. Mas uma coisa muito importante que sempre deve ser dita é que essa literatura de massa, ela atrai. É muito difícil tu ver alguém começar a ler por Shakespeare ou por Machado de Assis. A gente precisa desse tipo de literatura para atrair. Ela tem a sua importância, mesmo se não tem a qualidade ideal de um livro, né, de uma literatura. E pensando nisso, a gente também pode pensar que quando a gente era mais novo, a gente tinha que ler na escola, ou até mesmo na faculdade, a gente tinha que ler aqueles livros antigos e muito complexos, em que a gente não gostava, tipo Machado de Assis, em que a gente lia e pensava, mas que coisa chata, por que eu tenho que ler isso? E a gente pensa isso hoje, e a gente pensa isso num local que a gente tem uma educação para entender, a gente entende muito a gente entende o português que está escrito, a gente entende, a gente tem, não é capacidade, a gente tem conhecimento para entendê-lo. Agora, se a gente voltar lá no século XIX, quando foi criado os primeiros best-sellers, os primeiros livros de massa, imagina aquela população que tinha que trabalhar muito, e que tentava entrar um pouco no mundo da cultura e só existia livros escritos pela elite para a elite. Eram livros com uma linguagem difícil, eram livros com temas que não incluíam aquela população. Então, segundo Queiroz, um estudioso da literatura de massa, ele foi preciso criar uma literatura para essa gente, porque essa gente precisava. Ela queria se sentir incluída, ela queria ler coisas que ela não estava conseguindo. E aí que se criaram esses primeiros romances considerados hoje best-sellers, né, os primeiros romances de literatura de massa, com uma linguagem mais simples, que falam de coisas do povo para o povo. E também, né, não vamos também ser ingênuos, precisava se vender, né? Então, quanto mais gente comprasse, mais a gente precisava produzir. Isso a gente vê bastante no nosso livro, no Vá Onde Seu Coração Mandar, mas em todos os livros da Suzana, a gente consegue se identificar bastante com as personagens, principalmente como mulher, porque todos os livros elas são do ponto de vista de uma mulher, são histórias de mulheres, mas também não se exclui que só mulheres se identifiquem, porque ela fala de família, ela fala de dificuldades, ela fala de brigas, ela fala de amores correspondidos, não correspondidos, enfim, essa facilidade de se entender com a personagem é uma outra característica da literatura. Esse outro trecho, que eu estou deixando aqui em italiano, depois a gente vai passar para o português,
também é uma outra característica de personagens extremamente marcadas por uma personalidade. Não necessariamente uma personalidade forte, eles não precisam ser briguentos como a neta vai ser neste momento, mas eles têm essa personalidade marcada, do tipo que a gente lê e pensa, nossa, isso realmente é muito a personagem. Então, diante do café, você anunciou, ela estava escrevendo para a neta, né? Vou para a América. Eu acolhi essa decisão como as outras, como uma amável preocupação. O máximo da irritação, porém, chegou no momento em que lhe disse que a vida não é uma corrida, mas um tiro ao alvo. Havia 2 xícaras na mesa em que você imediatamente fez voar com o braço e então explodiu em lágrimas. Você é estúpida, me dizia, escondendo o rosto com as mãos. Você é estúpida. Você não entende que isso é exatamente o que eu quero? Durante semanas, fomos como os 2 soldados que, depois de enterrar uma mina no campo, tomam cuidado de não pisar nela. Sabíamos onde estavam, o que era, e nos afastávamos muito, fingindo que aquilo que temíamos era outra coisa. As traduções desses 2 trechos foi feita por mim, pela dificuldade de encontrar ele em português, tá? Bom, e como a gente pode ver, tá bem marcadinho a personalidade da neta, né? A gente consegue ver que ela é uma pessoa bem explosiva e que ela brigou com a avó por isso, e isso a levou aos Estados Unidos, né? E aí, por isso, a avó ficou sozinha. Outra coisa que eu queria chamar bastante atenção no livro é que, voltando um pouquinho nas histórias de literatura clássica ou literatura menos considerada como a literatura de massa. A gente viu, para quem conhece, acredito que a maioria conhece, que em Dom Casmurro, a questão quem narrar a história foi o próprio Bentinho, então a gente não poderia confiar no que ele estava dizendo, ninguém nunca vai saber se traiu ou se não traiu, né? Grande questão da literatura, né? Este livro, ele é contado pelo ponto de vista da avó. Então, aqui de novo, como é que a gente pode confiar numa autora das cartas, né, na personagem, se ela que está contando, ela pode estar escondendo muitas coisas de nós. Ela pode estar tentando passar passando pano para ela mesma, tu entendeu? Então tem bastante dessa questão que eu acho bem importante trazer, porque a gente está lendo tudo do ponto de vista dela, a gente não sabe o que a neta estava pensando. Ela viu aquilo como uma explosão da neta, mas terá sido isso mesmo? Então, aí nos questionamos, né? Mais um questionamento que fica... Bom, agora sim, falando assim de adaptações, esse Vá Onde Seu Coração Mandar tem uma adaptação cinematográfica, tá? De 1996. E aí, como eu disse, a neta recebe o nome por questões mais para poder chamá-la, etc., né? E uma coisa bem interessante de se comentar é que a autora escreveu este primeiro livro, né? E graças aos fãs, graças a todo esse movimento de pessoas amarem o livro, a autora decidiu escrever um segundo livro, que se chama Ascolta la mia voce, que conta a história da neta depois deste livro, né? Então, a força dos fãs fez bastante diferença nessa história, né? Ela não tinha intenção de continuar e ela acabou continuando. Outras coisinhas também que a gente pode comentar, temos bastante, como eu disse, tem bastante críticas e coisas a se comentar da autora, né? Se depois alguém quiser, a gente pode falar das fofoquinhas que temos, né? Da autora, do livro e tal. E eu acho que era isso. Ali depois tem as referências, né? Que fala bastante sobre a questão da literatura de massa. E é isso. Muito bem, Clarice, obrigada pela sua fala também. O pessoal está fazendo os comentários no chat, muito bom. E agora, para concluir as apresentações, nós temos a fala da Luísa Garibaldi sobre a escritora Idjava Chego. Ok? Então, vou passar lá para
apresentação. Oi. Bom, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui e falar sobre a Idiaba, né, que é o amor da minha vida. Né, brincadeiras à parte, realmente eu estou muito feliz, né, de ver onde esse grupo, na verdade, tá chegando, né, porque eu acho que a gente ainda vai chegar em vários outros lugares, como alguém que ajudou a idealizar o grupo, né, eu fico, assim, muito, muito, muito feliz de ver como também quando a gente quer muito alguma coisa e a gente, tipo, vai lá e vai atrás e fala com as pessoas e tal, e vê que tem outras pessoas com os mesmos interesses que a gente, né, e, enfim, a gente conseguiu criar esse grupo e a gente conseguiu, durante a quarentena, né, fazer ele acontecer, que para mim também foi muito importante, assim, pensando, né, no pessoal, assim, não só no quesito literatura, enfim, e academia, e, enfim, né, eu acho que eu não me apresentei, meu nome é Luísa, eu sou da licenciatura, eu estou quase terminando, né, estou fazendo meu TCC agora sobre a Idiaba, né, então acho que isso demonstra um pouco como realmente ela assim, a leitura dela, né, me prendeu muito, e eu admiro muito ela como ser humano, como escritora, enfim, eu espero não só apaixonada demais, assim, mas, né, é só realmente o quanto me tocou, assim, eu espero que eu consiga passar um pouco, assim, para vocês todo esse amor por ela, né. Então, bom, a gente já viajou um pouco aí pela Itália, né, a gente foi para Sardenha, a gente foi para Torino, a gente foi, enfim, para Palermo, várias outras cidades aí. Agora a gente vai fazer uma ponte Roma-Somália, Roma-Mogadishu, né, e eu achei que... só pode voltar um pouquinho um slide. Só isso, aí, obrigada. Só para começar apresentando, então, quem é Idiaba Chego, né? Eu achei que o ideal seria, de certa forma, dar a palavra a ela, né, para que ela se apresentasse. Então, eu trouxe alguns trechos ali, né, de algumas apresentações que ela fez, né? E ela, então, se define como italiana, somali, romana e romanista, cidadã italiana preta de segunda geração, né? Então, ela é italiana porque ela nasceu em território italiano, né? Ela nasceu na Itália e hoje em dia, né, infelizmente, não basta nascer em território italiano para ser considerada italiana, mas no caso dela, ela tem a cidadania italiana, né? Somali porque ela é filha da diáspora africana, né? Os pais dela fugiram de um regime ditatorial que foi instaurado na Somália, né? E foram procurar uma nova casa, abrigo na Itália. E então ela nasceu já na Itália, especificamente em Roma, né? Então ela se sente bastante romana e romanista porque ela estuda a história de Roma, né? Romanista significa isso. Ela estuda a história de Roma e não só a história das glórias do Império Romano, né? A história de Roma que é esquecida, né? Que não se fala, que eles fazem de certa forma questão de não lembrar, que eles fazem questão de apagar, né? Então ela traz muito isso para a literatura dela, né? De olha só, Roma, vocês, né, são gloriosos, tem toda essa história aí mundial, enfim, todo mundo conhece, é muito lindo, Coliseu e tudo mais, mas não é só isso, né? Vocês têm uma outra história aí que as pessoas precisam saber, né? Então a literatura dela faz um pouco esse papel aí. Pode passar agora um pouquinho. Bom, então, como eu falei, ela nasceu em Roma em 1974, tá vivíssima aí, né? Espero que, enfim, se ela vê esse vídeo, né? Oi, Diaba! Bom, ela é uma escritora e jornalista, ela escreve romances, escreveu já alguns romances, contos, e ela publica diversos artigos e tem algumas colunas em algumas revistas da Itália, né? Então, o primeiro prêmio que ela ganhou foi em 2003, com o conto Salsiccia,
ela ganhou esse prêmio Exa como escritora migrante, né? Isso é importante a gente pensar, né? Em 2003, então, ela ganhou um prêmio como escritora migrante. Já em 2011, ela ganhou um prêmio Mondello, que é um prêmio já mais conhecido, né, na Itália, maior, assim, com o romance La Mia Casa Dove Sono, que é um romance autobiográfico. E aí, ela já ganhou como narrativa italiana, né, como autora italiana, e não mais migrante, né? Pode passar. Bom, então, quando a gente fala em Ediaba, né, e literatura contemporânea, né, porque ela está aí ainda escrevendo, né, livros, está produzindo, inclusive esse ano ela publicou um livro, que literatura é essa que ela faz, né? Existe um problema, né, que tem se debatido bastante na Itália, de como denominar essa literatura, né, que é a literatura da Ediaba. Então, existem, né, diversas propostas de nomes, né? Então, eu trouxe um trecho de uma tese publicada na Itália que traz alguns desses nomes, né? Literatura nascente, emergente, italófona, menor, afro-italiana, crioula, híbrida, mestiça, intercultural, multicultural, pós-colonial, transcultural, excêntrica, nômade, de imigração, migrante, de imigração, enfim, etc. Tem várias opções. No entanto, nenhuma delas elas têm os seus ônus e bônus, né? Assim, tem os prós e os contras, né? Então, tipo, de certa forma, autodenominar uma literatura multicultural, uma literatura afro-italiana, que seja, tu dá uma voz, tu dá um espaço, uma visibilidade para essa literatura, mas tu também coloca ela dentro de uma caixinha e tu, de certa forma, limita ela a só aquilo, né? Então, pode passar ali, por favor. A própria Ediaba, né, numa entrevista para a Folha de São Paulo, fala sobre denominarem a literatura dela como a literatura de imigrante. Ela fala: nasci aqui, na Itália, falo e escrevo em italiano. As pessoas dizem isso porque querem entender o que não conseguem. E não há uma literatura de imigrante. Literatura é literatura, né? Então, ela faz questão de bater nessa tecla de que a literatura que ela faz é literatura italiana. Né? Não é literatura de imigrante, né? Pode passar. Bom, eu trouxe então um outro trechinho aqui de uma outra entrevista dela, em que ela fala que foi a história, né, que impulsionou ela a escrever, né? Seja a história de vida dela, né? Mas também a história deste país, né? Porque, como eu falei anteriormente, né, ela se diz romanista, né? Estuda, enfim, a história de Roma, né? E do país dela, né? A Itália. Então, só para situar, assim, alguns acontecimentos, eventos históricos que são importantes para entender um pouco esse background da Ediaba, eu trouxe aqui um mapinha e alguns eventos, né? Então, ali por 1861, a gente tem o que iniciou, né, o que a gente conhece como a Grande Imigração Italiana, né? Que foi essa primeira grande leva de italianos saindo da Itália por conta de, enfim, situações de fome, situações políticas internas e tal. E esses italianos, enfim, foram para vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, né, vieram para cá e instauraram colônias italianas, né, o que hoje a gente, né, conhece, a quarta colônia, quinta colônia, enfim. E quando a gente pensa em colônia italiana, geralmente o que vem à mente são essas colônias italianas, né. No entanto, o que pouca gente sabe, e me incluía nesse fato, assim, eu não sabia disso antes de começar a ter contato com a Ediaba, e muitos italianos não sabem também, é que a Itália também tem um passado colonial, né? Eles, assim como tipo a Inglaterra, a França, Portugal, eles invadiram países, descobrindo, né, coisas, enfim, estupraram pessoas, mataram pessoas, depredaram lugares, destruíram toda uma cultura, impuseram a sua cultura, enfim, teve toda essa questão, né? Então, ali tem esse mapinha, a gente vê a Itália bem picurruchinha ali, né? E alguns países do norte e leste africano que foram colônias da Itália. Um desses países foi a Somália, né? E aí, na Somália, por exemplo, que daí, no período ali da Itália fascista, foi o auge, assim, digamos, do colonialismo italiano, né? Então, iam muitos fascistas, né, para essas colônias,
e eles obrigavam uma série de coisas, né, para as pessoas. Uma das coisas foi a língua italiana, então eles instituíram escolas, né, na Somália, em que a língua italiana, a literatura italiana, tudo era estudado, né, desse ponto de vista europeu. Enfim, eles não estudavam a sua própria história. Em outros livros da Ediaba, ela vai falar um pouco também sobre essa questão. Isso, né, porque daí o pai dela, os irmãos mais velhos dela, estudaram nessa escola italiana na Somália. Então, eles aprenderam italiano. E isso foi um dos motivos que fez com que o pai e a mãe dela, quando tiveram que sair da Somália, escolhessem a Itália, mesmo tendo sido o país que colonizou eles, né? Era um país que eles tinham de certa forma, uma conexão, né? Bom, e aí, pode voltar, 1860, me dando um corre, mas tá. Em 1860, a Somália, então, se tornou independente, né? Tanto da Itália quanto... não tinha problema. Quanto da Inglaterra, né? Porque também tinham colônias inglesas na Somália. E eles tiveram um curto período de uma república, né? Uma democracia. Porque em 1869, teve o ditador Siad Barre, que deu um golpe de Estado, instaurou uma ditadura militar no país, e foi justamente nesse período em que os pais da Ediaba saíram, porque eles eram muito políticos, eles eram ativos, né, na política, então eles, enfim, tiveram que sair, né, para ter uma vida melhor, enfim. Pode passar agora. Só para dar um pouquinho para aqui, porque eu acho que muita gente também não conhece, né, muito essa história da colônia italiana, né. Bom, eu escolhi, então, falar mais aqui sobre o Desmátria, né, que é esse conto que a gente leu no grupo, e que foi o conto que eu tive, assim, o primeiro contato, né, que eu tive com a Ediaba foi através desse conto, e foi onde eu fiquei, assim, perdidamente apaixonada e vi que, nossa, a escrita dela, assim, flui de uma maneira, é acessível, fala de coisas tão importantes e que pega cada um de uma maneira, né, que a gente discutiu bastante no grupo sobre isso, cada um interpreta de uma forma, né, e sempre faz algum sentido para todo mundo, né, então eu peguei esse conto aqui, eu pensei em falar de algumas temáticas que aparecem nesse conto e na obra dela no geral, pode voltar um pouquinho, através de alguns trechos, né, só para não, tipo, elencar as temáticas e ficar uma coisa meio solta, assim, eu separei alguns trechinhos, eu fiz a tradução, eu espero que, assim, eu tenha conseguido, de alguma forma, manter a narrativa, a narrativa dela, né, que é muito fluida, assim, infelizmente esse conto ainda não foi traduzido para o português, né, eu tô aí com um projeto de traduzir, gostaria, né, de poder fazer com que mais pessoas lessem e, enfim, agora podemos ir para a leitura ali. Bom, uma das temáticas que são bastante caras à Ediaba, né, e é uma das principais, assim, na escrita dela, é a questão das identidades, né, coloquei no plural, porque ela nunca fala de uma identidade, né, uma coisinha fechada, né, a gente é sempre uma plurime, que nem a gente diz no italiano, né, assim, múltiplas. Então, esse é o trecho inicial do conto, né, em que ela fala: em Roma, as pessoas correm sempre. Em Mogadishu, as pessoas não correm nunca. Eu sou um meio termo entre Roma e Mogadishu. Caminho de forma intensa. Dou a impressão de correr, mas sempre caminhando. Né? Então, ela traz esse contraste inicial, né, entre essas duas cidades. Né? Roma, que é onde ela nasceu, Mogadishu, né, da Somália, lá onde a família dela, né, da onde a família dela veio. Então ela fala que ela é essa via de mezzo, né, ela não é nem Roma, nem Mogadishu, ela é um pouco de cada, né. Pode ir. Outra questão que daí é específica, né, a esse conto, é a metáfora das malas e do armário, que para mim, assim, é a coisa mais linda do mundo. Eu trouxe, então, alguns trechinhos só para a gente entender o contexto, tá? Mas tem uma série de outras informações durante o conto. Ela fala: o meu problema, amigos, era constituído pelas malas. Minha mãe dizia sempre: se mantivermos todas as nossas coisas em malas, depois não precisaremos fazê-las correndo. O depois demarcava um tempo não definido no futuro,
quando retornaríamos triunfalmente para o seio da mãe África. Por isso tínhamos tantas malas, por isso não comprávamos armários, por isso a palavra casa era tabu. A segurança, a estabilidade, tornar-se sedentários, tornar-se italianos. Tudo teria violado o nosso belo sonho. Mentíamos abertamente para nós mesmos, e infelizmente tínhamos consciência disso. Eu, no entanto, estava cansada, de saco cheio, estava exausta. Queria um armário, mesmo que pequeno, uma casa, mesmo que pequena, uma vida, mesmo que breve. Eu acho, assim, de uma potência esse trecho, assim, enfim, ela traz esse contraste de o que é o esperado para uma civilização ocidental é que a mãe, enfim, os genitores, né, nos digam, vai atrás, né, compra uma casa, compra um armário, tenha estabilidade, tenha segurança, né, e aí ela contrapõe, né, com essa realidade. A mãe dela, só para dar um background aqui, a mãe dela era nômade quando ela era criança, né. Então, ela tem essa outra realidade de que ela advém, né? Então, para ela, tinha que manter tudo sempre dentro de malas para poder voltar correndo para a Somália, porque a Somália era a casa, a Itália não era a casa, né? Então, ela traz um pouco esse contraste, e no fim das contas, as malas e os armários, né? Acho que cada um pode ter sua mala e o seu armário, né? A sua segurança, a sua estabilidade e essa dualidade que a gente vive. Pode ir avante. Outro elemento que ela traz bastante é a questão da memória e a diáspora, né? Então ela fala, o nosso pesadelo se chamava dismátria. Alguns, às vezes, nos corrigia e nos dizia, na Itália se diz expatriar, expatriado. Vocês, então, são expatriados. Balançávamos a cabeça, um sorriso sarcástico, e reafirmávamos o dismátria apenas antes pronunciado. Éramos os dismatriati. Alguém, talvez para sempre, havia cortado o cordão umbilical que nos conectava à nossa mátria, a Somália. E quem é órfão, geralmente, o que faz? Sonha. E assim fazíamos nós. Vivíamos daquele sonho, daquela espera, um pouco como os judeus vivem à espera do Messias. Nem nós, nem os judeus estamos seguros que isso acontecerá. Talvez não importe, às vezes basta ter a ilusão. Então ela traz esses elementos. O dismatriato, né, o nome do conto é, na verdade, um neologismo, né? Porque ela traz essa ideia do mátria em contraste com a pátria, né, a nação, porque ela vem de uma realidade matriarcal, né, uma sociedade matriarcal. Então a Somália é a mátria dela, não é a pátria. E aí, como eles estão fora da Somália, eles são dismatriati, porque eles estão sem, né, a mátria deles. Então, ela, né, traz tanto a diáspora africana, né, que ela faz parte, mas também, né, dos judeus, enfim, hebraico. E a memória, a questão, né, da lembrança e do retorno do passado, de querer, né, voltar a viver esses dias de glória, né, da Somália, assim, que infelizmente não é mais aquela Somália que eles um dia conheceram. Pode seguir? Outro elemento é a culpa, né, que é bastante presente também em uma série dos textos dela. Ela fala, eu devia falar, eu sentia, dizer alguma coisa em minha defesa, explicar que podia ter, de fato tinha amigos gays, que eu tinha uma vida fora dali, e que a minha vida lá fora era livre das malas, e que logo eu iria embora. Queria comprar uma casa e colocaria um armário lá dentro, e que me sentia italiana, e que sentir-se italiano não significava trair a Somália, mas não havia jeito de conseguir pronunciar as palavras. Então ela fala dessa culpa, principalmente dessa segunda geração da imigração, né, de que não viveu, né, esse outro país lá nesse país, viveu através da família, né, então como é difícil falar para essa família, eu me sinto italiano, eu estou aqui, eu pertenço, né, a esse lugar também, mas não quer dizer que eu não pertença à Somália, né. Pode seguir. E daí o último elemento que eu trouxe aqui das temáticas dela é o diálogo entre culturas, né. Então, o trecho é: eu lembro do dia em que eu conheci Angelique, 5 anos antes.
Eu trabalhava em uma loja e ele havia chegado há pouco na Itália, vindo do Brasil. Ele me olhou e me pediu: fica aberta toda noite? Com aquele noite pronunciado noite, estilo Pelé, muito marcado no final. Eu lhe dei um tapão sonoro, que por pouco não lhe arrancou a orelha direita. Eu achava que ele queria uma puta, uma figa aberta. Morri de vergonha quando me explicaram que fica, em brasileiro, significa ficar, e não aquilo que eu havia pensado. Daí eu botei uma nota ali que figa, em italiano, significa vagina, mas assim, de uma forma popular, né? Então ela tinha entendido que a Angelique tinha pedido uma vagina aberta, né? E aí, então, deu toda essa questão das línguas, assim. Enfim, o Brasil e a América do Sul, no geral, assim, são bastante presentes, tanto na obra dela, quanto na vida, assim, né? Ela é muito ligada ao Brasil. E esse é só um trechinho, assim, né? Pode passar? E aí, então, seguindo falando do Brasil e da Ediaba, né? Em 2018, na Flip de 2018, ela veio para cá. Infelizmente, eu ainda não conhecia ela, não pude ir. Mas ela esteve numa mesa, então, falando sobre o colonialismo na África, e ela está também muito por dentro da nossa política terrível, falou sobre a direita fascista, e também tem um vídeo, para quem tiver interesse, tem o vídeo completo da mesa dela lá, falando bastante sobre a questão identitária, no YouTube da Flip tem com as legendas, enfim. E também trouxe uma fotinho dela, do Insta dela, que durante as manifestações, né, do George Floyd, ela foi em Roma com essa camiseta, né, do Vidas Negras, e aí ela conta ali um pouquinho sobre isso, de onde veio essa camiseta. Pode seguir? E aí, então, as obras traduzidas no Brasil. Infelizmente, ela não tem muitas obras ainda, né? Digo ainda porque vou fazer acontecer, ter mais, mas por conta da vinda dela na Flip, em 2018, a editora Nós publicou 3 livros dela. Né? O Caminhando Contra o Vento, que fala sobre o Caetano Veloso, que ela ama o Caetano Veloso, o Ádua, que é um romance ficcional, e o Minha Casa é Onde Estou, que é um romance autobiográfico. Pode passar? E aí, só para finalizar, falar um pouquinho dessa visibilidade que ela tem ganhado agora, que tá crescendo o nome dela aqui no Brasil. Eu estou muito feliz com isso, né? Em 2019, né, um desses clubes de assinatura chamado Pacote de Textos mandou para os assinantes o livro O Ádua, né, em 2019. Em 2020, agora esse ano, a Livraria Baleia, que é aqui de Porto, né, mandou também no clube de assinatura o Minha Casa é Onde Estou para os assinantes. Então, assim, ela tá aí, tá aparecendo e maravilhosa. Enfim, acho que não sei se conseguir chegar assim aos pés dela, falando um pouquinho sobre ela, botei as referências ali no final. E eu poderia ficar horas aqui falando sobre ela, né? Mas enfim, a gente tem um tempo. E é isso aí, então. Te amo, Diaba. Luísa, obrigada pela fala. Vocês perceberam que a Luísa é bem apaixonada pela Ediaba. Bom, se vocês quiserem depois, quem quiser maiores informações sobre as referências, sobre as escritoras, né, podem escrever para nós. Agora abrimos, então, para o debate, para a discussão, né? Enfim, pedimos até desculpa à comissão, porque a gente acabou mudando um pouquinho a programação inicial, né? Mas estamos abertos aqui para algum comentário. Vi que vocês participaram no chat, que bom. Nós ficamos aqui. Se pudermos, conseguirmos responder ou debater, para nós é uma alegria. Alguém? Como é que funciona? A gente se inscreve? Pode ser, né? Por inscrição, Amanda? Sim, vocês podem colocar, me inscreva no chat, ou pode ir falando, não tem ninguém inscrito.
Eu queria fazer um comentário, assim, rápido, que eu tenho que fazer outras coisas, correndo para a próxima aula, eu tenho que planejar, mas primeiro eu queria falar aqui sobre a Natalia, acho que é a Natalia, né? Sim. Eu chorei quando falou acho que é um conto dos sapatos rotos, Uhum. porque principalmente em época de pandemia, assim, eu tenho depressão e é complicado, assim, lidar com isso durante a vida inteira, né? Mas agora tem ficado mais complicado ainda. E daí, com aquela frase do mas se pode viver mesmo com sapato rotos, aquilo me tocou de uma maneira que não sei explicar. Eu só queria comentar isso, tá? E outra coisa agora sobre a Idiaba também, que assim, eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul fazem 12 anos, nem eu sei mais quanto tempo faz. Mas a minha família, por boa parte, é da Bahia. Então, assim, tem muita coisa do que a Luísa falou sobre essa identidade de você não saber direito, você saber o que você é e você sentir de onde você é, mas não, enfim, ter esse medo de assumir isso para o mundo. E eu me senti muito contemplada, assim, com. Foi pouco que a Luísa falou sobre a Diabo, eu não conheço ela ainda, mas eu me senti, assim, contemplada, sabe? Pelo sentimento, até pela descrição dela no slide inicial, assim, de italiana e somali, tipo, colocar os dois ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando como isso deve ser um tema que provoca ela e mais pensamentos, assim, no geral das pessoas, né? Enfim, pessoal, desculpa, assim, não sei me expressar muito bem, mas eu só queria fazer um comentário sobre esses dois que me marcaram bastante. Os outros dois também eu gostei bastante, é só que esses dois me tocaram, assim, especialmente por questões pessoais, né? Mas todos foram ótimos. Parabéns, pessoal. Bárbara, muito obrigada pelo seu comentário e realmente, claro, a gente fica sempre um pouco, eu particularmente, né, fico sempre um pouco, não preocupada, mas cautelosa de, até brinco com as meninas, não vamos, né, a gente não pode se tornar viúvas das escritoras que estudamos, né, mas realmente a linguagem da Natalia é muito tocante, né, e no livro o léxico familiar, que a gente leu primeiramente, ela tem umas passagens, como eu disse para vocês, ela tem uma linguagem simples, mas, assim, do improviso vem os momentos de lirismo que parece que são naturais dela, né? Então, realmente, os sapatos rotos, né? Esse conto, ensaio, porque ele está entre conto, é difícil, né? Classificar, como eu disse. Ele realmente é muito tocante, assim, porque é como se ela tivesse conseguido captar, né, toda essa tristeza, toda essa dor que ela estava sentindo naquele momento. Então, claro, fico feliz, não pela depressão, mas fico feliz principalmente por isso ser algo que te tocou, porque eu acho que uma das funções da literatura é isso, né? Eu sempre falo para as meninas que assim como a gente escolhe assistir um filme, ou, enfim, fazer alguma coisa do ponto de vista da arte, a literatura também se enquadra nisso, a literatura tem essa função, né? Então, obrigada pelos comentários. Você é do curso de letras também? Sim, mas eu sou da Simples Português. Ah, sim, sim. Ela é Outra minha coisa, melhor amiga. desculpa, Ah, sim. também da Natalia, quando você falou sobre fantasia versus memória, eu escrevo também, e eu sempre fiquei tentando pensar como definir, porque eu percebo que eu tenho uma certa produtividade quando eu tô triste e outra quando eu tô feliz. E eu acho que isso de quando você tá feliz, você trabalha mais com a fantasia, e quando você tá triste, você traz mais a memória. Eu fiquei pensando, cara, é muito real isso, sabe? E que a Andressa também fala sobre isso, né? Você comentou sobre isso em um slide. E eu também, foi mais uma coisa que eu fiquei muito tocada, assim, de tipo, nossa, consegui finalmente descrever um sentimento que eu tenho, mas outra autora falando, sabe? Sim, sim. Sim, vale a pena então ler o ensaio. Eu acho que se você pesquisar no Google, encontra, assim, alguém escaneou o PDF, você encontra esse O Meu Ofício traduzido. Vou procurar. É bem bonito. Obrigada, Bárbara. Tchau.
Luísa, não sei se você quer comentar alguma coisa da Ediaba, partindo do comentário da Bárbara. Não, só uma coisa que eu queria comentar é que eu acho que é bem isso, assim, que tu falou de tocar as pessoas de formas diferentes, assim, né? Que nem ela ali, italiana, e Soma ali, tu tem uma outra vivência, tipo, paulista, baiana, paranaense, gaúcha, enfim, uma série de coisas, né? E até uma colega comentou sobre como para ela o sotaque era uma mala, né? O sotaque para ela representava a mala, então, tipo, uma coisa que te identificava, né? De certa forma, que te mantinha preso, de certa forma, em uma cultura, em uma realidade, enfim. E eu acho que, né, a escrita da Ediaba tem muito isso, assim, né, de pegar também a simplicidade, eventos e objetos muito simples, e a Natalia também tem um pouco disso, né, bom, tu falou de um sapato, tá falando de uma mala, tá falando de um armário, mas tu não tá falando só daquilo, né, tá falando de muito mais, assim, e, enfim, acho que era isso que eu queria comentar, né? Ok, mais alguém quer fazer algum comentário, Lucia? Non ti sentiamo. Sì. Deve aprire, sì, bravo. Ho vergogna di parlare in portoghese, quindi traduci tu in portoghese, va bene? Va bene, va bene. No, innanzitutto volevo complimentarmi perché sono state molto molto interessanti tutte le presentazioni. Mi avete riportato in Italia e fatto conoscere anche dei lati che non conoscevo, oltretutto, riguardo le scrittrici soprattutto. Ma volevo mettere in evidenza il fatto storico che Luisa ha accennato, cioè qui in Italia noi sappiamo che gli italiani sono venuti, hanno costruito. Vuoi tradurre la prima parte? Forse? Traduci la prima parte. Ok, bom, para quem não fala italiano, a Lucia agradeceu as apresentações, disse que ouvi-la de alguma forma, né, levou-a um pouco para a Itália. E agora ela vai falar sobre a questão da colonização, desse passado, né, colonizador da Itália. Puoi continuare, Lucia. Che non si conosce. Il luogo comune è che gli italiani sono venuti, hanno costruito, e qui ogni volta sento dire italiani, brava gente, italiana, buona gente. Ok, sì, è vero, vi ringrazio di tutto questo. Però è vero perché durante il fascismo ci sono state delle conquiste, soprattutto nel Nord Africa, e che sono state molto molto violente. E so che anche qui c'è una parte, ci sono dei libri in cui sono scritte anche tutte le cose che sono state imposte qui nel Brasile. E volevo riportare poi il problema all'attuale, l'Italia di oggi, che anche oggi ci sono tanti problemi rispetto all'emigrazione. Ancora oggi i governi hanno difficoltà ad accettare le persone che arrivano dal Nord Africa, che arrivano da tutti gli altri paesi, perché c'è sempre la questione dell'emigrazione, che devono essere poi trasportati e accompagnati anche nel resto dell'Europa. Ma il problema dell'emigrazione oggi come oggi è un problema che non è mai non ha mai raggiunto una propria soluzione. È molto difficile, chiaro, raggiungere una soluzione, ma vorrei aggiungere che il problema c'è e che gli italiani, soprattutto negli ultimi anni, c'è quasi un tipo di razzismo che è molto pericoloso e che speriamo ora col passare del tempo, con i governi che cambieranno, si arriverà poi a una soluzione. Quindi questo volevo far capire, volevo far conoscere. Va bene. Va bene, Lucia. Bom, a Lucia então enfatizou, né, esses dois lados da colonização italiana, tanto essa quanto a que a gente conhece aqui no Brasil, né, como a Luísa pontuou, né, os italianos que vieram, principalmente se a gente pensar
a presença italiana no Rio Grande do Sul, mas esse lado, digamos assim, mais obscuro da colonização italiana, principalmente no norte da África. E a Lucia também pontuou a questão atual do racismo, da dificuldade, né, no caso da Itália, e aqui acrescento eu, se a gente pensar na Europa de uma forma geral, de receber os refugiados, os imigrantes, e que, infelizmente, há esse racismo, esse tipo de racismo, mas que espera que, com o passar dos anos, né, isso se resolva. É um problema difícil de se resolver, mas que espera que se resolva. Eu esqueci apenas, desculpa, de apresentar a Lucia, a nossa professora leitora do setor de italiano, né, a Lucia Napolitana, e está aqui conosco desde o ano passado, desde fevereiro de 2019. Grazie, Lucia, ti ringrazio per il commento. Presentazione. Non sei... Sì, scusa. Venire voglia di partecipare. Ah sì, la prossima volta partecipi anche tu, bene? Grazie. Prego. Luísa, não sei se você quer fazer algum comentário, ou, enfim. Vou só comentar uma coisa que eu lembrei agora, que eu até comentei no começo da apresentação, sobre a questão do ser italiano, né, e de como hoje em dia a Hijab é, né, muito porta-voz da questão ius soli, não sei se é soli, enfim, porque eu não sei, talvez muitas pessoas não saibam, mas no Brasil a cidadania, né, a nossa cidadania, ela é dada de duas formas, é ius sanguinis, sei lá como é que é o latim, e ius soli, né, ou seja, tu é soli? Ius solis. E sanguinis. Sanguinis. Ius sanguinis e ius solis. Latim, né, é uma coisa que não funcionou aqui. Mas, enfim, no Brasil, né, então a gente tem essas duas formas, ou pelo solo, né, ou tu nasce em território brasileiro e tu é brasileiro, ou tu é filho de brasileiros, tu também é brasileiro. Na Itália, não. Na Itália, atualmente, só é italiano quem descende de italianos, e é por isso que no Brasil continua, né, tendo muita gente conseguindo reconhecer a cidadania, mesmo, enfim, não tendo quase nenhum contato, ou interesse, às vezes, na Itália, né, e tem a cidadania italiana, enquanto pessoas, né, que moram lá, muitas vezes, assim, a vida inteira, praticamente, muitas vezes nasceram lá, né, em território, não tem esse direito garantido por lei, né? Então, existe agora um movimento muito grande para que se reconheçam essas pessoas que nasceram em território, viveram e vivem essa cultura italiana e falam italiano, né? E estão lá, são italianos, né? E que se reconheçam, então, esses italianos também, né? Não querendo excluir os descendentes, né? Claro, mas, né, todo mundo pode ser italiano, não tem problema. Né, só para... E aí a Hijab também fala muito sobre isso atualmente. Mas até a questão de não interesse, isso é muito, muito presente. Como é que pessoas que não sabem italiano, não têm interesse, não sabem nem que a fronteira da Itália, não sabem nem onde é a Itália, tem mais direito por ter um avô, bisavô, tataravô, que uma pessoa que viveu a vida inteira lá. Isso é... A Itália é bem... Desculpa, tia, mas a Itália é bem atrasada em alguns pontos, né? Tem a questão do casamento homossexual também, que é bem difícil. A questão que a cidadania não passa para quem... em casamento homoafetivo não é passada, então... Se eu caso com uma mulher, eu não tenho, e sou italiana, eu não passo para ela, mas se eu caso com um homem, eu passo para ele. Então, a Itália é bem atrasada nesses pontinhos, assim. Mas amamos Itália! Não, mas a gente ama e a gente critica, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Da mesma forma que a gente faz com o Brasil, né? A gente ama o Brasil, mas a gente tá aí sempre criticando porque a gente quer bem, né? A gente quer que melhore, a gente quer que, enfim... che è o bem, né, desses paesi, né? Sì, sono i movimenti che parlano, insomma, è la storia che parla più la storia e la città e le persone poi dicono altro. Sim, sim. Bom, produz, a Lucia falou que é a história que fala, as pessoas que falam, enfim, né? Tem essa diferença, né, entre o que o povo fala e o que
que de repente o governo também represente, né? Bom, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Bom, enquanto a gente está nesse momento de suspense, se alguém vai se pronunciar ou não, né? Também não quero ultrapassar, a gente vai com o teto aí até umas 6, né, umas 18, mas eu gostaria só de comentar esses comentários que foram feitos. A Gisele abriu a câmera ali. Olá, Gisele, quer fazer algum comentário? Depois eu comento, não tem problema. Eu gostaria de parabenizá-las todas. Desculpa que eu fiquei escondidinha aqui, que a minha conexão não está muito boa, mas eu gostaria de, né, parabenizá-las e compartilhar o quanto sinto muito orgulho pelas nossas alunas e muito orgulho de ser colega da Aline com esse projeto de promoção da leitura e da pesquisa, que é um projeto belíssimo, e eu tive a oportunidade de acompanhar durante a quarentena, enquanto estava, né, quando tinha a possibilidade de acompanhar como lendo junto também, e tendo contato, e é muito interessante usar a literatura como um modo de pensar sobre a Itália, como a Luísa bem colocou, de modo crítico, né, da mesma forma que a gente pensa no Brasil, pensar também nessas questões identitárias. Mas só para não falar muito aqui, gostaria de comentar sobre dialogar principalmente com a Clarice sobre a Susana Tamaro, porque eu não tive contato com a Susana Tamaro, fazendo um meia-culpa aqui, porque é uma escritora italiana famosa que eu não conhecia até pouquíssimo tempo, justamente por conta do rótulo. E esse rótulo, né, de best-seller, que ela acaba adquirindo uma aura que muitos de nós acabam, principalmente quem estuda literatura, que foi o meu caso, a gente acaba deixando, é uma literatura que a gente acaba alontanando, a gente deixa no final da nossa lista, porque a gente acha que, não vou gostar, não vai ser importante, eu tenho outras coisas para ler, enfim, e foi uma surpresa muito feliz quando vocês propuseram que a gente lesse, né, motivados principalmente pela Clarice, que já gostava muito do livro. Foi uma surpresa, porque, gente, é uma injustiça tão grande limitar a obra a esse rótulo, porque tem, da mesma forma que tem, claro, tem os clichês, mas tem momentos que me tocaram, e ainda dialogando com o que a outra colega pontuou, que a literatura toca a gente de formas diferentes, né? Então, enfim, só esse comentário acerca do como ela, por ser mulher, ela é colocada talvez numa caixinha, né, mulher que tem essa escrita que fez muito sucesso, e aí lembrei muito do que aconteceu com o nosso Érico Veríssimo, né, o nosso escritor brasileiro, de que já foi dito a mesma coisa, né, inclusive falavam-se que a Érico Veríssimo tinha uma prosa chã, né, por conta da sua simplicidade, da sua, entre aspas, singeleza, mas eu só queria, um comentário para a gente, né, pensar no quanto talvez seja equivocado a gente se deixar levar por esses rótulos, né, mas enfim, foi muito bom mesmo ouvi-las falar, muito gostoso, ouvi-las e falar sobre literatura com vocês. Então, é isso. Obrigada, Gisele, pelos comentários, né? Acredito que seja bem interessante pensar, né, como a Clarice propôs, né, fazer toda essa reflexão sobre a literatura de massa, e até interessante pensar, porque, assim, uma Susana Tamaro, que recebe né, ficou um pouco estigmatizada, como a Clarice disse, né, sempre são noticiadas as
os detalhes sobre a vida dela e não tanto sobre a obra, se é boa, se é ruim, se é de massa, se é best-seller. Mas se a gente pensar por outro lado também, pensando na Deleda, né, a gente não comentou ainda sobre a Deleda, é interessante, eu sempre fico muito incomodada, já compartilhei isso com as meninas na discussão do grupo, né, nas discussões, de que, ao meu ver, e quer dizer, não é só eu que vejo dessa forma, há toda uma crítica, a Deleda também ela acaba recebendo pouca atenção. Poxa vida, ela ganhou um prêmio Nobel de Literatura, né? E não é assim, pelo prêmio em si, porque a gente sabe, não desmerecendo o Nobel de uma forma geral, mas a gente sabe que premiações também não são uma garantia de qualidade. Mas no caso da narrativa da Leleda, se vê uma narrativa de qualidade. E pensando para toda essa discussão sobre, né, a presença ou a autoria feminina, como a Patrícia, né, projetou para a gente, nos apresentou, ela foi, assim, muito, né, como a gente brinca, uma pessoa, né, para além do seu tempo, uma pessoa muito vanguardista em alguns aspectos, né, uma mulher, ou seja, e justamente nessa passagem do século, então é muito interessante ver que esse estigma, às vezes, é motivado por várias questões que não estão ligadas só a questões comerciais. Então, por isso é importante também essa pauta feminista, essa pauta da crítica feminista, porque às vezes a mulher é relegada a um papel ou um lugar, ou não é, né? Não se relega esse lugar de importância pelo fato de ser uma literatura escrita por mulheres. Há um preconceito, né? Há enfim, um machismo, né, uma misoginia, enfim. Então, eu acho que é interessante contrapor essas duas, né? Claro, são épocas diferentes, são narrativas diferentes, mas a gente encontra também elementos semelhantes, que foi justamente a discussão do grupo, né? E, bom, como a Patrícia falou, eu sugeri a leitura para ela, né, realmente quando a gente elencou a Deleda, eu lembrei da Sardenha, e é justamente a crítica sobre, né, os estudos sobre a Deleda marcam, né, essa fase dos escritos sardos na obra dela, e como eu sabia que a Patrícia tinha tido essa vivência, eu pensei, é algo que vai te tocar, né, porque é isso, é a identificação, né, com a escrita, com a narrativa. Então, obrigada pelos comentários, Clarice, não sei se você quer falar alguma coisa, Patrícia, enfim. Não, eu acho que é bem o que a Gisele falou, a questão de que, pelas críticas a ela, tu, quando pesquisa, tu encontra muito mais aquelas críticas à vida pessoal. Para quem não sabe, eu não quis me ater muito isso, mas ela tem um relacionamento com uma mulher de muitos e muitos anos, em que ela chama de amizade amorosa. Ela não se denomina uma mulher lésbica, mas ela chama de uma amizade amorosa, e isso é trazido muito mais do que os seus livros, né? O Federico, que é o outro autor que eu trouxe de literatura de massa, ele é muito mais conhecido, se fala muito mais dele, pelo que eu pesquisei, ele tem muito mais acesso, talvez também por ter esse viés de ter coisas, de ter a questão de adaptar, e por isso sempre aparecer mais. Mas é bem complicado, e eu acho que isso fez com que ela queira sair da vida pública, né? Porque tu imagina, quando eu li isso, eu fiquei pensando o que leva uma pessoa que escreve a não querer aparecer, a querer viver reclusa e presa dentro de si. Ainda mais nesse momento de quarentena, que a gente já fica enlouquecido dentro de casa, trancado, ela escolheu isso. Então imagina as coisas que ela já ouviu, já falaram dela, sabe? É bem... Eu fiquei com bastante pena, porque ela escreve momentos muito bonitos, como a gente falou, no Vá Onde Seu Coração Mandar, tem um momento muito bonito que a gente falou da morte do cãozinho dela e da maneira como é tratado. Num outro livro que eu li dela, ela, que é bem pequenininho, que vinha quando tu comprava um jornal, ele era bem pequenininho, ela fazia uma crítica à corrupção italiana,
uma crítica muito, muito sutil, mas assim, ó, muito sutil. Tu tinha que realmente prestar atenção na crítica dela, porque ela, quem lia, assim, à primeira vista, assim, quem lia despreocupadamente, via que ela estava falando do marido e tal, mas não, era uma crítica muito, muito severa à corrupção. Então, eu imagino, eu fico com pena de chegar a esse ponto, né, é uma mulher que escreveu muito bem, e, né, era isso que a gente pode fazer. Ok, Clarice. Bom, a Amanda nos avisa que talvez a plataforma caia, né? Mas, enfim. Patrícia, quer fazer algum comentário? Não, eu acho que já foi contemplado, né, tudo que... Só parabenizar as meninas, eu também me apaixonei pela Diaba depois da Luísa, e eu consegui ler Vado ti porta il cuore por causa da Clarice, porque eu também tinha, né, aquela coisa e nunca tinha lido. O que é uma besteira, porque eu adorava os do Frederico Motta, né? Marketing é tudo nessa vida. Mas obrigada de novo pela oportunidade, mas eu acho que não tem mais nada para ser acrescentado, não. Ok, Patrícia. Bom, então também para, né, não tomar o tempo além do que a gente previa de todas, eu queria agradecer o comentário que eu queria fazer, é só agradecer os comentários que foram feitos ali no chat, principalmente os do Pedro, né? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Obrigada, meninas, enfim, por essa atividade, né? Acho que, como eu disse para vocês, queria que fosse algo prazeroso, né? Foi bom poder dividir com os demais estudantes das letras, né? O trabalho que a gente tem feito. Agradeço também, a Cláudia estava aqui, precisou sair, mas a Gisele, a Lucia, que são as nossas professoras também, né? No setor de italiano. E também agradeço as meninas, a Tati e a Júlia, que fazem parte do grupo, não puderam se apresentar, mas estão aqui presentes assistindo. Enfim, agradeço a todo mundo que nos prestigiou aqui, foi muito, muito satisfatório, fico muito feliz. Obrigada por todos os comentários. E, novamente, obrigada à comissão pela realização desse evento. Eu quero agradecer a vocês, eu amei poder ouvi-las. E eu queria dar só um recadinho antes da gente sair, que às 7 vai ter uma mesa sobre educação em tempos de pandemia, desafios de didática no ensino remoto. Vai estar bem legal, então, se vocês quiserem participar, a nossa programação também está no Instagram e no Facebook da Semana Acadêmica, caso vocês queiram ver. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação de todo mundo, por fazer parte. É isso, gente. Ok, Amanda, obrigada. Então, nos despedimos aqui. Tchau, tchau.